Olavo, ele é uma onda, né? É uma onda que, que vem em diferentes frentes. É quase uma sincronia de movimentos, né? Então, assim, um movimento contra a esquerda, né? Antipetista, por causa da Lava Jato, não é? O olavismo. Como que você analisou dessa época, assim? Porque assim, muitos que o Olavo dizia eram teorias conspiratórias que já existiam nos Estados Unidos. Então ele vai importando algumas teorias conspiratórias e vai reembalando pro Brasil. Então, tipo, essa ameaça comunista de uma tomada do poder comunista. Isso não tem a menor chance, nunca teve essa possibilidade no Brasil. Nem na época da Guerra Fria não tinha essa possibilidade. Quando tinha lá a guerrilha no Brasil, não tinha a menor possibilidade de tomar o poder. Então, assim, é um discurso que é um discurso bastante norte-americano, né, de anticomunismo, e que ele traz pro Brasil para poder, encontrar os inimigos. É aquela coisa de você identificar, né, um inimigo comum, e aí você junta as forças nesse sentido. Então ele traz, sei lá, da Pepsi com fetos abortados, esse discurso de uma ditadura gaysista, por exemplo, né, que os gays queriam tomar o controle e fazer todo mundo virar gay, por exemplo. São coisas absurdas, sabe? Coisas que o Olavo dizia que não tem o menor respaldo na realidade. Mas você acha que ele fazia isso meio de sacanagem ou ele realmente acreditava nessas coisas? Olha, essa é uma pergunta importante. Porque às vezes parece que era meio personagem, você não acha? O Olavo é uma figura complicada. Eu escrevi um livro sobre ele, né? Junto com a filha dele. Com a filha dele, então. Então, ele é uma figura complicada porque, assim, eu acho que havia um fundo de realmente crença, de fato, dele nessas coisas. E, ao mesmo tempo, ele foi percebendo o tom que ele foi desenvolvendo ao longo. E o engajamento que alcançava quando ele ia mais para o extremo. Porque ele nem sempre foi hostil assim. Ele nem sempre falou palavrão tanto quanto ele falava. Mas ele foi percebendo que isso tinha engajamento. Então, assim, todos nós estamos modulando o nosso discurso aqui, né? Então a gente percebe assim, eu fiz esse vídeo sobre esse assunto, deu certo, vou repetir. E ele percebeu algumas táticas que ele foi adotando e ele foi forçando as tintas. Então ele é um personagem que foi se desenvolvendo pela internet. Ele compreendeu o uso da internet muito rápido, coisas que a esquerda não compreendeu até agora, acho que a esquerda não compreendeu direito. Eu também acho que não. Então, ele é alguém que, em parte, compartilhava com esses ideais, mas também, em parte, criou um personagem para si próprio, do polemista. Ele queria ser famoso, né? Ele queria ser reconhecido, ele queria ser lembrado como um grande autor, como um grande filósofo. Então, ele foi criando essas polêmicas para ser sempre lembrado. E eu acho que ele não vai ser lembrado, pra ser bem sincero. Eu acho que ele vai ser esquecido. Nem pelos livros dele? Não. Mas você consegue separar? Você leu? Eu li quase tudo dele. Eu acho que filosoficamente ele é muito fraco. Ah, é? A universidade não reconhece o que ele publica, porque, sinceramente, não tem nem sentido o que ele fala muitas vezes. Sobre Aristóteles, por exemplo, é muito ruim. Sobre Descartes, é um zero esquerdo. Então, assim, ele não vai ser lembrado como filósofo. Ele pode ser lembrado como polemista, mas eu acho que ele vai ser esquecido. Ele vai entrar pro lixão da história, eu acho que é isso. Mas como que foi esse livro com a filha dele? Qual que era a intenção? Eram as experiências dela, porque ela é a filha mais velha dele. Eram as experiências dela com o pai. Então ela vai relatando... Ela conviveu com ele? Conviveu até, acho que, os 18, 19 anos, quando ela se casa. Então, assim, ela vai relatando algumas coisas de um período da vida dele, né? Quando ele era líder de seita, na verdade. Porque ele foi líder de seita, de fato. Ele tinha uma seita aqui em São Paulo e ele vivia em poligamia com várias mulheres. Pô, eu não sabia dessa parte. Fazia rituais, algumas coisas. Sério? Que seita que era? Tem um nome? Era uma seita islâmica, uma facção islâmica, tipo um grupo islâmico mais... Ah, é? Que doideira, cara. Ele tinha umas coisas bem malucas, assim, as coisas mais hedonista, assim? Bem insólitas, assim, tipo, rituais bem bizarros. Tem histórias que são meio apócrifas que você não sabe dizer se é verdadeiro ou falso, mas tem algumas histórias que são bem bizarras e documentadas. E ele falava sobre isso, né? Ah, é? Ele fez parte de uma seita que era... como que eles... Eu nem lembro o nome agora. Perennialismo, que era uma seita de um guru lá, que fazia uns rituais orgiásticos, assim, sabe? Umas coisas surubas, assim. Ele fazia umas coisas bem loucas. Então... E daí vai pra onde? Depois ele vai mudando, ele começa a se aproximar do catolicismo, daí ele vira um fundamentalista religioso católico. Entendi. E daí ele se aproxima dos militares. Então ele vai trazendo um monte de elementos, ele vai migrando, né? Ele vai se moldando ao longo do tempo. Então eu acho que ele é alguém que estava propenso a esse tipo de sabe, dogmatismo. Mas ele nessa guinada mais à direita, ele encontra no Bolsonaro esse cara que seria o cara que iria levar o discurso dele, ou ele tenta outra pessoa antes? O Olavo, ele era muito desconfiado com o sistema, né? Então, assim, ele apoiava o Bolsonaro, ao mesmo tempo que criticava o Bolsonaro. Então ele ficava meio que num morde-a-sopra. O pessoal falava que ele criticava para ganhar alguma coisa em troca, né? Mas... chegou até a ser cogitado, assim, embaixador, não sei coisas, ministro da educação. Mas então... não, ele fazia um morde-a-sopra. Ele tentava se vincular ao Bolsonaro
porque ele sabia que tinha benefícios ali, né? O Eduardo Bolsonaro era alguém que seguia o Olavo, tudo. O Eduardo e o Flávio, se não me engano. Então, assim, ele é alguém que via a possibilidade de ganhar alguma coisa com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não quis se vincular porque ele sabia que se o Bolsonaro caísse, ele cairia junto. Então, ele queria se descolar ao ponto de... Entendi. Ele queria estar próximo, mas longe o suficiente para não ter vínculos, sabe? Então, ele era muito esperto, na verdade. Ele era muito esperto. Ele compreendia o jogo, mas ele falava coisas que eram absurdas. Então, é uma figura complicada. É uma figura complicada porque não é um imbecil. Não é um imbecil. Não é, né? Não era, né? Não era, né? E a filha dele, a relação como que era até o final da vida com ele? Não, foi complicada, porque daí eles tem um ponto que eles rompem, né? O pai e a filha rompem, e ela começa a perceber o perigo que ele era. Porque, de fato, era alguém que trabalhava com métodos de lavagem cerebral, com os filhos, com os discípulos dele. Então, assim, De não aceitar divergência nenhuma. ele tem uma série de mecanismos ali, tem até uma série de passos que ele adotava que levava o discípulo dele, né, o aluno dele, a achar que apenas ele tivesse resposta. Tanto que o slogan Olavo tem razão é justamente um slogan de lavagem cerebral. Tipo, só ele sabe. Só ele sabe. O Olavo tem razão. Ele não podia ser contra-argumentado pelos discípulos? Há alguns casos de alunos dele que relatam que fizeram alguma pergunta e foram, tirou sarro dele, se ridicularizou esses alunos, ou que foram até meio que afastados do círculo interno ali. Então, dá pra perceber isso com outros ex-alunos dele, né? Ou pessoas próximas dele que contestaram, passaram a criticá-lo e que foram queimados publicamente, né? Até dava apelido pra eles. Apelidos, na perseguição, exposição das pessoas, mostrar o endereço das pessoas. Também isso? É uma coisa bem complicada. Então, assim, havia um clima de seita. Havia um clima de sabe, pensamento único. Ou tá comigo totalmente ou não tá. Que é a estratégia do nós contra eles, né? Ou você é aliado nosso ou você é inimigo. Entendi.